Fala, meus amigos e amigas, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Hoje o vídeo é sensacional, é sobre a análise do Banco ABC Brasil, um banco bastante interessante, 10 trimestres consecutivos crescendo seu lucro, pessoal. Isso aqui é uma coisa absurda que está acontecendo com o Banco ABC. E eu vou analisar aqui basicamente a sua estratégia, que é muito importante para vocês entenderem, também a questão dos pontos positivos e negativos, e depois vamos fechar com a precificação do ativo. Qual que eu acho que é o valor mais ou menos do ativo? Você sabe que eu não sou muito fã de ficar precificando o valor do ativo assim de forma exata, tá? Porque geralmente as premissas estão erradas, geralmente as pessoas erram as premissas de crescimento, mas é um norte para você verificar como que está o valor do banco hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Mas antes, lembra, né? Deixa aquele like, pessoal, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, aperta o sininho da notificação para que esse vídeo chegue a você a todo momento, certo? Não só esse vídeo, como os outros também. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Esse banco é muito interessante porque o banco pequeno é uma small caps considerada ali, basicamente 4 bilhões de valor de mercado. E ele é muito interessante porque ele está num setor muito específico, o setor empresarial, né? O setor de empresas. Geralmente não, você não vai conseguir conversar com esse banco como pessoa física. Para você conseguir conversar com esse banco, para você ter uma relação com esse banco, para você usufruir desse banco, você vai ter que ter uma empresa e com faturamento no mínimo de 30 milhões de reais por ano. Já vou explicar a estratégia do banco para vocês. Então, você não vai ver ele por aí, esse banco aqui na sua rua, na avenida principal da sua cidade. Tem poucos escritórios no Brasil, só que ele está crescendo aos poucos e está conseguindo expandir agora a sua carteira, principalmente o setor middle, que é o setor de empresas pequenas. Tá? Dito isso, vamos entender aqui a estratégia do banco. Eu vou puxar aqui a tela para vocês e enxergar aqui. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, pessoal. Como eu falei, eu vou falar sobre estratégia do banco, depois pontos positivos e negativos, depois a precificação do ativo. Então, eu vou falar sobre o primeiro ponto aqui. O que seria a estratégia do banco? O banco é dividido em 3 segmentos, basicamente. O primeiro segmento seria o CIB. O que seria o CIB? Seria o segmento de grandes empresas. Aqui fala aqui, ó, clientes com faturamento anual acima de 4 bilhões de reais. Aqui ele dá uma entre parênteses, pode incluir clientes do setor de infraestrutura, energia, Private Equity, com faturamento abaixo de 4 bilhões. Isso quer dizer o quê? Só empresa top. Isso aqui é muito importante para você entender o seguinte. Como esse banco aqui, a maioria dos clientes deles é empresa grande, tipo 4 bilhões de faturamento, é muita coisa, pessoal. O risco dele é menor. Então isso aqui é muito interessante para o banco, porque ele empresta dinheiro para as grandes empresas e dificilmente essas grandes empresas vão ficar inadimplentes. Por isso, lá no pontos positivos, eu vou explicar para vocês que o banco tem uma inadimplência muito baixa, diferente do Bradesco, diferente do Banco do Brasil, diferente do Itaú, que a inadimplência deles são muito altas. Entendeu? Então, olha só que interessante. Então, vamos voltar aqui agora para o segundo segmento deles aqui. Já o segundo segmento, pessoal, é o segmento corporate. O que significa segmento corporate? É basicamente segmentos de clientes com faturamento anual entre 300 e 4 bilhões de reais. Você está entendendo que ele vai dividindo em camada? Opa, já peguei os caras grandes. Agora vamos o quê? Vamos entrar para os caras pequenos. E isso é muito interessante porque ele vai diversificando o seu risco, tá? E o terceiro segmento dele, tá? Seria o segmento middle, que eles falam, ou seja, clientes com faturamento anual entre 30 milhões a 300 milhões de reais. Aqui, eu já vou mostrar um gráfico para vocês, eles estão adentrando nesse mercado. Claro que tem um ponto negativo, depois eu vou explicar para vocês qual que é a desvantagem de entrar nesse segmento. Então, olha só que interessante que esse gráfico aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Esse gráfico aqui mostra, ó, desde 2006, como que está sendo o quê? A carteira de crédito expandida do banco, ó. Repara aqui, ó. O azulzinho aqui, o azul claro, seria o quê? O CIB que eles falam, né? Que, ou seja, grandes empresas. Aí o laranjinha seria o corporate e o middle seria esse mais rosinha aqui, tá? O que isso é importante, pessoal? Você repara que de 2019 para cá, ó, olha aqui, ó, começou o quê? Esse banco começou a migrar para o setor middle. Começou a adicionar um pouco mais de risco e começou a ir atrás de empresas menores. Por quê? Para expandir sua carteira. Justamente, tem muita empresa pequena no Brasil. Tem mais empresas pequenas do que grandes. Consequentemente, está indo para esse mercado, esse nicho. Olha só que interessante aqui, ó. Em 2022, em setembro de 2022, ó, tem 33% em CIB, 58% em corporate e 9% em middle. Ó como que subiu, saiu de 2% em 2019 e veio para 9%. Ou seja, pessoal, multiplicou aqui por quase mais de 4 vezes. Isso aqui é um dado bastante interessante. Olha só a carteira de crédito como está expandindo. Ó. Saiu lá de 2006 de 3 bilhões de reais, hoje está 41 bilhões. Isso aqui é um crescimento absurdo. E ele, olha só que interessante, ele explica a cada mais ou menos 5 anos, vão explicando o crescimento. Ó. Cresceu 34%, cresceu 16, agora está crescendo 10. Por que está diminuindo? Pessoal, normal, o banco vai crescendo, tipo assim, é muito fácil você dobrar 1 bilhão para 2 bilhões, é muito fácil. Agora, você dobrar de 41 para 80 é muito difícil, é muita grana tem que entrar no banco. Então, o banco vai crescendo, ele vai diminuindo um pouco a sua taxa de crescimento, normal, mas não quer dizer que o banco está ficando ruim.
Dito isso, pessoal, basicamente essas são as 3 estratégias do banco, ou seja, setor CIB, setor corporate, setor middle. Decora isso para você entender lá na frente as outras coisas que eu vou explicar para vocês. Mas, basicamente isso. É um setor muito específico dentro da Bolsa de Valores. Lembra daquela estratégia que eu falo de como estruturar uma carteira? Esse banco aqui se encaixa perfeitamente na estratégia dos bancos, em geral, do setor bancário. Ele entra naquele setor, naquele nicho, o qual os outros bancos, tipo Bradesco e Itaú, eles exploram, também exploram, mas não exploram de forma tão robusta igual o Banco ABC. Ele é específico nisso, eles são especialistas nisso. Isso aqui é muito importante, certo? Então agora vamos entender os pontos negativos e os pontos positivos agora do banco, que é muito interessante vocês entenderem. O primeiro ponto positivo aqui, pessoal, vamos puxar aqui na tela para vocês verem. O primeiro ponto positivo, o que seria? 10º trimestre consecutivo crescendo seus lucros. Isso aqui, pessoal, é um dado muito interessante que na hora que eu vi isso, eu reparei faz pouco tempo, eu falei, caramba, faz 10 trimestres consecutivos que o banco está crescendo lucro. É isso aí, pessoal. Vamos entrar aqui no Fundamentei para você ver aqui, ó. Desde 2000, quer ver, ó? Balanços trimestrais aqui, ó. Desde 2020, esse banco aqui não para de crescer de forma exponencial seus lucros, ó, trimestre por trimestre. Ó, saiu de 62 milhões, foi para 73, depois veio para 106, 122, 138, 151, 160, 183, 202 e 218 milhões de reais. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pessoal. 10 trimestres consecutivos de crescimento forte. Isso aqui é um dado muito interessante, porque demonstra que o banco está ganhando margem, está ganhando market share, e está ganhando mais clientes também, consequentemente o lucro está aumentando. Então, dado sensacional. Vamos para o segundo ponto positivo. Carteira de crédito expandida crescendo forte. Olha só. Vou mostrar aqui um dado para você enxergar aqui, ó. Ó como que tá crescendo forte aqui, ó. De um ano para o outro, ó, de 2021 a 2022, olha só quantos por cento cresceu. Vamos fazer a conta aqui rapidinho, ó. 41.535 dividido por 37.715. O crescimento de 10,12%. Um crescimento muito forte, pessoal. Isso aqui reflete depois o quê? No lucro. Tá? Por isso que depois no final eu vou fazer uma precificação para vocês verem aqui que o lucro está crescendo nos últimos 12 anos, 12% ao ano, 12,3% ao ano. Isso aqui é muito interessante. Então, a carteira de crédito subindo forte. Terceiro ponto agora, positivo, inadimplência baixa. Pessoal, isso aqui é muito sensacional. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui isso aqui, ó. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não acredito que um banco desse tem só isso na inadimplência. Ó, só para vocês enxergar aqui, ó. Inadimplência aqui, ó. 0,5 da carteira expandida, pessoal. Isso aqui é sensacional, só 51 milhões no trimestre. Por que que esse banco aqui, ele tem inadimplência baixa? Justamente porque os seus clientes são empresas, pessoal. Qual é a chance de uma empresa dar calote num banco desse? Tem chance? Tem, mas é muito menor do que uma pessoa física. Uma pessoa física, tipo lá, uma pessoa física pega um cartão de crédito e gasta lá 10 mil reais com o Bradesco. Se dá uma apertada naquele mês ou naquele ano, ele não vai pagar o Bradesco. Ele vai ficar inadimplente e o banco vai perder. Aqui não. Aqui, como, tipo, você vê como uma empresa que está faturando lá 800 milhões de reais por ano, ela vai ficar inadimplente por causa de 30 milhões de reais, por exemplo? Não vai, pessoal. A empresa vai pagar o banco. Tem inadimplência? Tem. Todo banco tem inadimplência. Só que esse banco aqui, ele consegue se diferenciar justamente porque o cliente dele, o perfil de cliente dele é empresas. Então ele tem essa vantagem competitiva, certo? Olha só que interessante aqui, ó. Voltando aqui na tela, 0,5% no trimestre. Aqui na carteira total seria 0,3%. É muito baixo na inadimplência. Só para você ter uma noção, ó, o Bradesco, por exemplo, no último trimestre foi 3,3%, pessoal. Olha aqui, ó, 3,3, 7 bilhões de inadimplência. Isso aqui é uma coisa absurda. Então, esse aqui é um ponto muito positivo do Banco ABC, certo? Agora, vamos para o terceiro ponto. Evolução da margem financeira forte. Outro ponto positivo. Vamos lá olhar a margem financeira aqui, ó. A margem financeira, basicamente, isso aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Saiu de 3,8 no terceiro trimestre de 2021, ó, e veio para 4,8. O que é a margem financeira, pessoal? É como que o banco ganha dinheiro. Ele pega dinheiro prestado e depois empresta para outra pessoa. Tipo, ele pega de você 5%. É basicamente isso, tá, pessoal? Depois tem dividido aqui em operação de mercado e outras operações que não vou explicar aqui agora. Depois, se quiser, eu faço só um vídeo explicando sobre isso. Mas é como que o banco ganha dinheiro. Tipo, ele pega de você emprestado na poupança, por exemplo, 6% ao ano e empresta para outra pessoa 15%. Essa diferença aí é a margem financeira. Depois tem margem financeira com o cliente, tem margem financeira com o mercado e tem margem financeira do CDI, do patrimônio líquido. Ou seja, são subsetor da margem financeira como total, tá? Esse aqui seria o setor, né? A margem financeira e o subsetor seria os outros que eu acabei de falar para vocês. Olha como que está crescendo de forma consistente aqui, ó. E ascendente, ou seja, ponto positivo para o banco também. Tá? Outro ponto positivo aqui também, índice de eficiência, pessoal. Isso aqui é um dado muito importante. Sabe qual que é o índice de eficiência menor do Brasil aqui? Alguém sabe? Deixa aqui no comentário se alguém sabe aqui. Mas eu vou falar aqui para você já para
acabar com essa curiosidade, ó. Olha o índice de eficiência como tá baixo aqui, ó, 38%. Sabe qual que é o índice de eficiência mais baixo do Brasil? Banco do Brasil, pessoal. Ó, quer ver? Quer ver? Aqui, ó, Banco do Brasil, aqui, ó. Índice de eficiência do Banco do Brasil, 31%. O que é índice de eficiência, pessoal? É basicamente a despesa dividido pela receita. Isso que é índice de eficiência. Quanto menor esse fator, melhor para o banco. E olha só como que é o Banco do Brasil, ó, 31%. Olha como que o Banco do Brasil é um banco muito eficiente. Tá? O Bradesco era a casa de 46%. Olha como que o Banco Bradesco tem uma eficiência ruim. Tá? Mas beleza, então vocês entenderam que eficiência, esse índice de eficiência para o banco ABC está muito interessante. Não está ganhando o Banco Brasil, mas está quase chegando lá. O Banco Brasil está quase 32%. E o Banco ABC tem 38,7. Ok, um índice abaixo de 40 é um índice muito interessante, tá? Um índice muito completo. E agora vamos para o último aqui, ponto positivo, que é lucro crescente nos últimos 12 anos de 12,24. Olha só que legal aqui esse dado, ó. De 2010 até 2022, ou seja, 12 anos de crescimento, saiu de um lucro de 202 milhões e veio para... Aqui, esse ano vai fechar 800 milhões, pessoal. Basicamente, pela análise que eu vi por aí, 800 milhões de reais. Ou seja, um crescimento de 800 dividido por 202, um crescimento de quase 4 vezes. Né? Aí jogado aqui na calculadora, 4 elevado a 1 sobre 12, que é o juro composto, vai dar mais ou menos 12,24% a um ano de crescimento do banco. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque é um banco previsível, está crescendo em 12%, 13% a um ano. Tá? Isso aqui é um crescimento muito bom para um banco, o qual tem muito que crescer ainda, tá? Então, esses são os pontos positivos. Agora, vamos entrar, pessoal, para os pontos negativos, tá? Eu só identifiquei aqui 2 pontos negativos, basicamente, tá? Que seria o quê? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. Governança nível 2. Esse banco aqui não tem governança no novo mercado. O ideal é ter governança no novo mercado, que tem todos os direitos do minoritário, tem bastante segurança, é mais transparente a gestão. Mas o nível 2, ok. Tá ok, mas seria um ponto negativo ali que eu ia tirar da precificação. Outro ponto negativo, que é muito importante que vocês entenderem. O banco está migrando para o setor middle, ou seja, é o setor mais risco. Por quê? Pessoal, porque lembra que eu falei para vocês? O setor middle, o que é? Clientes com faturamento anual entre 30 milhões a 300 milhões de reais. Você não concorda que essas empresas menores têm o maior risco de uma empresa que fatura 4 bilhões de reais? Em tese, de forma bem assim, direta, bem assim, sem olhar o balanço, em tese, sim. É óbvio que você tem que olhar o balanço, né? Porque tem empresa de 4 bilhões de reais de faturamento que está dando prejuízo. Pode acontecer isso, eu conheço empresas assim também. E tem empresa de faturamento de 300 milhões de reais dando lucro. Então, mas em tese, empresas menores têm um risco de crédito maior. Não é AAA com bastante requisito lá de rate. Não é, pessoal, não é bem isso. Então, a gente tem que ficar esperto como que será o quê? Como que esse banco vai performar o quê? O seu PDD, ou seja, provisão de devedores idosos, e também o crescimento da carteira do setor middle. A gente tem que observar isso. Oh, esse setor está crescendo e o PDD, será que também está crescendo? Porque é o seguinte, se o PDD começar a crescer muito por causa do setor middle, de repente não é boa para o banco. Mas vamos ver, por enquanto tá ok. A inadimplência está baixa e ele está crescendo forte no setor middle. Só para você ver uma coisa aqui, ó. Olha como que o setor middle está crescendo forte, ó. Vamos olhar aqui esse slide aqui, ó. A carteira de crédito do setor middle saiu aqui, ó, setembro de 2029, ó, 3,9 bilhões de reais, um crescimento de 48%, pessoal. Um crescimento, tipo assim, tá crescendo 50% por ano esse setor aqui. É um subsetor da carteira expandida, que é o setor middle, que está crescendo muito. Então, a gente tem que observar o quê? A inadimplência. A inadimplência está aumentando devido a esse setor aqui, que é o setor mais perigoso? Tá azedando, não tá legal, tá azedando, tá dando ruim, não tá legal, tá levando ferro, tá muito inadimplência. Bom, aí o banco vai ter que dar uma reduzida nessa carteira aqui, provavelmente ele vai fazer isso. Mas por enquanto tá ok, vamos acompanhando aqui. Isso é um setor que faz 3 anos só que o banco nunca mexeu com isso. E vamos observar nos próximos trimestres aí, tá? Então é um negócio muito interessante. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui para a tela. Basicamente, esses são os pontos negativos, tá? Governança e a questão do setor middle, que é um setor mais arriscado. E agora vamos entrar na precificação do ativo. Vamos lá, pessoal. É um negócio bastante interessante, por quê? Porque a nossa taxa de juros está muito alta, né? Consequentemente, a taxa de desconto, pessoal, está muito alta também. Então, eu vou fazer aqui uma simulação com a taxa hoje de risco nossa, livre de risco é 12,92, que é o pré-fixado 2029. Vou colocar aqui a questão do dividendo. Vamos entrar aqui já para vocês verem aqui. Eu vou falando e vocês vão olhando aqui, ó. Ó, taxa livre de risco 12,92, tá? Quer dizer, por que taxa livre de 12,92? Vamos olhar aqui, ó. Esse setor aqui, ó. Daqui, ó.
Taxa livre de risco aqui, ó, pré-fixado 2029, 12,92. É isso aqui que é a taxa que o pessoal usa, os analistas usam para quê? Para precificar o ativo. Então, você viu como está alta essa taxa aqui, ó? Porque a Selic está alta, então 12,92. Taxa de risco, ou seja, quanto que eu quero ganhar acima da Selic? 5%, tá ok. O CPA-PM aqui deu 16,47, o beta do ativo é 0,71. Onde que eu peguei esse beta? Aqui do investing.com.br, ó, 0,71 beta do ativo, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, 0,71. E o dividendo atual, 1,48, fechado os 4 trimestres. Ou seja, pessoal, sai no preço aqui. E aqui eu botei um crescimento acelerado nos 4 próximos anos de 10% ao ano. Lembrando que os últimos 12 anos ele cresceu 12 pontos quebrados de lucro, né? Mas eu botei aqui 10% um pouco abaixo. A taxa de crescimento de acelerado nos próximos 4 anos depois vai ser 7%, e depois a perpetuidade seria 6%, tá? O ROI é 15%. Onde que eu pego o ROI, pessoal? Aqui no fundamento, ó, ROI de 15%. O ROI tá um pouquinho maior, tá? Anualizado, tá? Um pouquinho maior, mas vamos pegar 15% aqui, tá? Nos últimos 12 meses, certo? Beleza. Aí depois aqui o payout, 40%, é a média do banco. Um crescimento esperado de 9% ao ano. Resultado, pessoal, a ação tem que custar hoje próximo dos R$8. Qual que é o valor da ação hoje? Está custando, vamos olhar aqui, ó, está custando quase 19. Ou seja, tá R$1 a mais, mais caro, né? Ou seja, em tese tá cara a ação. Mas lembra, pessoal, lembra que essa taxa de livre de risco está alta. Você botar aqui, a média do Brasil é 8, pessoal. Essa aqui é a média. Ou 8,5, ou no máximo 9. Essa é a média do Brasil. Olha para quanto que vai o ativo, R$29. Então, essa taxa aqui de 12,92 é uma taxa alta porque o juros está alto. Quando essa taxa voltar ao normal, a empresa vai se tornar barata. Entendeu? Então, e eu estou colocando só 10% aqui. Se eu botar 12,44, 12,24, deixa eu ver aqui o crescimento dela aqui, ó. 12,24 nos últimos 12 anos, né? 12,24, ó. Deixa eu botar aqui. Ó, vai para 19,50, ou seja, ela está no preço. E se eu botar uma taxa de desconto aqui, livre de risco, perdão, de 8,5, que é a média no mercado, ó, a ação vai para R$34. Então, a ação, ou seja, quando o juros voltar a cair, voltar para o normal, pessoal, nada de exagero para taxa livre de risco de 6, 4, não, nada disso. 8,5 que é a média no mercado. E o crescimento for esse aqui realmente, a ação vai para R$34. Ou seja, o crescimento em mais de quantos por cento? 34 por 19? 34 dividido por 19, um crescimento aí de quase 80% de crescimento, tá? Mas no cenário hoje básico, como eu falei, 12,92, aqui eu botei 10, né? Seria, ou seja, o preço justo hoje da ação tá ok, tá? Então, basicamente, essa é a precificação do ativo. Lembrando, pessoal, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, é só uma precificação para você entender como que o ativo está se comportando. Então, só olha o gráfico aqui do ativo, ó. Vamos pegar aqui o gráfico do ativo, a cotação do ativo aqui para vocês entenderem, ó. É um banco bem redondinho, ó. Desde 2000, ó, caiu aqui em 2008 por causa do subprime, a crise, né? Depois ficou de lado aqui um tempão por causa da crise da Dilma. Aí veio disparando, pessoal. É um banco muito interessante. Olha só aqui, ó. Patrimônio líquido do fundo, ó, como que veio dobrando a cada ano, ó. Cada ano não, a cada 5 anos, ó. Dobrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos dobrou. E agora tá. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos dobrou de novo. E provavelmente vai dobrar daqui 6 anos, vai dobrar de novo. A cada 6 anos está dobrando o patrimônio líquido, uma coisa muito interessante. Consequentemente, você está ficando mais rico. Olha o lucro dela consistente aqui, ó. 200 milhões, 200 e pouco, foi para 300, foi para 400, agora vai fechar o ano com 800 e provavelmente em 2023, não, 2023 não, 2024 vai fechar 1 bilhão de lucro aqui, ó. Pode ter certeza disso. Se olhar aqui ó, a planilha aqui, ó, os gráficos, né, ó. Vamos ocultar tudo aqui, ó, vamos botar só o lucro líquido aqui, ó. Como que o lucro aqui é consistente, ó. Olha só o Proventos também, ó. Proventos segue lucro, pessoal, ó. E, para finalizar agora, presta atenção aqui em mim. Quando eu vi a planilha de dividendos dele, pessoal, sensacional. Olha só, vou mostrar aqui para vocês agora, para vocês verem. Ó. Olha aqui. Lá em março de 2008, ele pagava 10 centavos a cada trimestre. É um banco que todo trimestre paga dividendo. A cada trimestre ele paga, ou seja, 4 vezes por ano. Aí, pessoal, chegou em 2016, ele bateu o máximo aqui, ó, 2019, perdão, antes do Covid. Pagou 55 centavos de dividendo. Ou seja, o crescimento aqui, vamos ver aqui, 0,559 dividido por 0,10, um crescimento de quase 6 vezes de crescimento. Um crescimento absurdo. Ou seja, multiplicou por 6 vezes o dividendo. É uma coisa absurda. Pessoal, aqui no juro composto é uma coisa absurda. Aí depois teve o Covid em 2020, ó, aí caiu um monte. Ficou 2020 sem pagar, todos os bancos ficou sem pagar, 2021 também sem pagar muito, e agora retomou, pessoal. Então, provavelmente em 2023 eles tendem a chegar a 0,45 e talvez 2024 volte ao que? Ao patamar de 2029. É um crescimento absurdo. Logo, essa ação aqui, pessoal, é um crescimento absurdo, pessoal. É um crescimento sensacional. E logo, pessoal, pode ter certeza.
essa ação aqui vai pagar R$ 1 por trimestre. Claro que vai demorar aí uns 5, 6, 7 anos, mas vai pagar. Então é importante vocês entender esse tipo de empresas pequenas, porque hoje ela é pequena, mas quem sabe essa empresa aqui um dia, esse banco, possa tornar aí um Banco do Brasil custando 100 bilhões de valor de mercado, 150, com o Bradesco valendo 150 bilhões de valor de mercado. Ou, sei lá, igual um BTG Pactual, que hoje vale quanto? Vamos ver o BTG aqui rapidinho. BTG Pactual rapidinho aqui, ó. Vamos ver aqui rapidinho quanto que o BTG vale, porque o BTG também é um banco bastante interessante também. Olha só, o BTG vale quanto? Ó, o BTG vale 87 bilhões, ó. Caiu bastante, custava mais de 100 bilhões, ó. E o Banco ABC vale quanto? Acho que vale uns 4 e pouco, ó. O Banco ABC vale 4,2 bilhões. Então, é um case que tem grande chance de crescer. Então, ele paga dividendos, ó, olha só que interessante, ele te paga dividendo crescente, tá? Tem chance de crescer, o PL dele não para de crescer, e é tranquilão. E tem uma governança ok, tem que ter uma governança ok, e só tem que observar alguns detalhes do banco se está rendendo ou não aquele novo setor, que é o setor middle. Só tem que observar isso. Beleza, pessoal? Basicamente o tema de hoje era esse. Muito interessante essa análise dessa empresa aqui. Eu gostei muito, tá? E grande abraço, bons investimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.